pode ser? O metro. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Na manhã de hoje, quem estiver assistindo também pela internet, ou for assistindo uma outra oportunidade, agradeço o convite da casa, mais um ano com vocês aqui. Que seja um ano abençoado, né? De muita luz e muita paz para todos nós. Que Jesus esteja sempre presente nos nossos corações, nas nossas vidas e abençoando principalmente essa casa, aos trabalhadores da casa, a todos que frequentam. Bom, tema orar e vigiar. Mas a gente sempre fala em orar, sempre fala em vigiar. Mas é sempre importante a gente refletir a respeito e principalmente, sempre importante, vigiarmos aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo aos amigos espirituais, porque a gente só pede, mas muitas vezes a gente esquece de fazer a nossa parte. A gente vem na casa espírita, faz os nossos pedidos, sempre temos pedidos a fazer, pedidos materiais, pedidos de ordem espiritual, mas a gente esquece de fazer a nossa parte. E a nossa parte é a nossa vigilância constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos 365 dias do ano. No caso desse ano, tem um dia a mais ainda para a gente vigiar, né? Então que a gente esteja atento sempre. Então vamos refletir um pouquinho sobre o vigiar e orar. E o que é o vigiar e orar? Ou orar e vigiar, como preferir. Manter-se em oração, manter-se em comunhão com Deus, manter-se sempre o pensamento ligado ao plano superior. E de que forma a gente faz isso? Fazendo os nossos pedidos para o nosso amigo espiritual, nosso anjo de guarda, nosso mentor individual, enfim, cada um dá o nome que acha mais conveniente, porque ele está mais próximo de nós. E ele leva os nossos pedidos diretamente a Deus, diretamente a Jesus, o nosso maior guia e modelo, o nosso irmão maior. A gente passou aí pelo Natal, tenho certeza que muita gente fez pedidos a Jesus, né, que é o nosso, afinal de contas era o dia dele, era o dia do aniversariante, que a gente tenha sempre essa constância de fazer os nossos pedidos, de fazer a nossa conexão com Deus. A gente vai ver aqui que a gente não precisa, às vezes, tem muita gente que pensa, a gente não precisa fazer os nossos pedidos, porque Deus sabe daquilo que a gente precisa. De fato, Deus, nosso Pai maior, sabe de tudo aquilo que a gente precisa e mais do que isso, sabe daquilo que a gente merece. Às vezes a gente faz algum pedido e muitas vezes a gente não é atendido naquele momento e às vezes a gente pensa, puxa, onde está Deus em tudo isso? Onde está Deus que não atendeu os meus pedidos? Ou onde está Deus que não ouviu os meus pensamentos, os meus pedidos? E quando a gente fizer esses pedidos, que a gente faça de forma silenciosa, de forma discreta, que a gente vá até um lugar mais reservado e faça essa conexão com Deus. Às vezes a gente quer fazer as nossas orações de qualquer jeito, em qualquer lugar, preferencialmente num lugar mais reservado. Eu, no final do ano, né, na época de Natal, fiz uma palestra mais direcionada para o momento, e às vezes as pessoas vão na casa de amigos, de parentes, né, celebrar o Natal. Puxa, está todo mundo ali reunido, às vezes nem todo mundo é espírita, ou nem todo mundo é religioso. Como é que eu vou fazer o meu pedido? Como é que eu vou me conectar até Deus? Como é que eu vou me conectar até Jesus? Pede, quando eu estiver numa situação como essa, pede um instantinho, vou ali no banheiro, já volto. Faz ali os seus pedidos, a sua oração, o seu momento interior, ali no banheiro mesmo, qual o problema? Para nós aqui na matéria, o banheiro é um lugar esquisito, não é um lugar para isso, mas normalmente é um lugar onde a gente, talvez o único lugar da nossa casa em que a gente fique sossegado, sem ninguém perturbando. Às vezes quem tem um animalzinho, um gato principalmente, às vezes quer entrar junto. Mas enfim, não é o local onde mais pessoas estarão ali podendo perturbar os nossos pensamentos. Não é receio nenhum, não é vergonha nenhuma a gente ir até um local reservado e fazer os nossos pedidos a Deus. Mas ele já sabe. Sim, mas a gente precisa elevar o nosso pensamento, a gente precisa manter essa conexão, ter a humildade necessária de fazer o pedido que a gente necessita. Vou pedir algo material. Se a gente estiver precisando de algo material, por que não pedir? Só que a gente tenha a consciência de que a gente vai fazer o pedido. Mas esse pedido não vai cair do céu. Não vai como num passe de mágica. Se a gente estiver, por exemplo, precisando de dinheiro, não é num passe de mágica que será materializado um saco de dinheiro na nossa frente. A gente vai manter essa conexão com Deus, com Jesus, receberemos a força necessária
para que pelos nossos esforços a gente consiga o nosso objetivo, no caso, o dinheiro que a gente precisa. Então, pedir é uma necessidade? É, desde que a gente saiba como pedir, mas principalmente que a gente tenha a humildade necessária para manter essa conexão, sempre com um plano maior. Às vezes a gente acha besteira, não precisa. Não, precisa sim. É uma prova de humildade perante a Deus, que a gente está ali em conexão com Ele, com os bons espíritos, com o nosso, principalmente com o nosso protetor individual, o nosso anjo de guarda, que está sempre ao nosso lado, sempre ouvindo os nossos pedidos e sabe também das nossas necessidades. Só que muitas vezes a gente se afasta, muitas vezes pelos nossos pensamentos, a gente vai ver aqui, pela nossa falta de vigilância, a gente se afasta dos bons espíritos. Eles vão estar ali por perto, mas a gente precisa manter essa conexão com eles. Hoje, no nosso mundo material, quero me conectar na internet. O que eu preciso fazer? Ou acessar uma rede Wi-Fi, ou acessar os dados móveis do meu celular. Agora, se eu tiver com o celular desligado, ou tiver o Wi-Fi desligado, os dados móveis desligados, eu não vou ter conexão nenhuma. Meu celular continua ali, materialmente existindo, mas sem conexão nenhuma. Como nós. Nós estamos aqui, materialmente existindo. Se nós não estivermos conectados com o plano maior, a gente não vai receber instrução nenhuma, não vai receber ajuda nenhuma. Então, essa conexão a gente precisa manter sempre. De que forma? Através da oração. Sugestão de leitura também para o Evangelho da semana. Capítulo 27, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala um pouquinho mais sobre essa questão da oração. E sobre a vigilância. Sempre temos que estar atentos. No caso ali, em sentinela, vigilantes, sempre atentos a tudo que está ao nosso lado. Porque se a gente não estiver vigilante, se a gente não estiver atento, o que pode acontecer com a gente? Mesmo que provavelmente vai acontecer com o passarinho ali. Está ali distraído, pensando na vida, a cobra vai lá, a cobra precisa se alimentar, então o alimento natural dela vai satisfazer a sua necessidade. E se a gente não estiver vigilante, a gente pode passar por momentos como esse. Lógico, não necessariamente ser comido por uma cobra, mas passar por uma situação difícil na nossa vida, se não estivermos vigilantes. Então, o que acontece quando nós não estamos vigilantes? Eu gosto sempre de usar o exemplo do André Luiz. Aliás, semana que vem, dia 25 de janeiro, recado para todos os espíritas, filme Nosso Lar 2, nos cinemas. Por favor, prestigiem o cinema espírita. Não esperem chegar na televisão, não esperem chegar agora nos streams. Vão ao cinema. E o pessoal do centro faz aqui uma caravana, reúne todo mundo. Prestigiem o cinema espírita nos cinemas. Porque se a gente não prestigia o cinema espírita no cinema, outros filmes não vão ser produzidos. O espírita é muito preguiçoso, né? Quando sai na televisão eu assisto. Não, reúna aqui o pessoal, vão ao cinema, prestigiam o filme no cinema. Quanto mais gente tiver no cinema, mais filme. Lógico, quem está produzindo o filme visa o lucro? Sim, mas mais filmes poderão ser produzidos. Existe a intenção de que pelo menos mais 2 filmes da série Nosso Lar sejam produzidos. Mas só serão produzidos se tiver uma boa bilheteria, se tiver um bom público. E quem é preferencialmente o público desse tipo de filme? Nós, espíritas. Se a gente não fizer a nossa parte, então vamos deixar a preguiça de lado, vamos no cinema, vamos prestigiar o cinema espírita, por favor. Então, o exemplo do André Luiz, que eu gosto muito de citar. Quem já leu o livro, quem já assistiu o filme, sabe exatamente o que aconteceu com o André Luiz. Enquanto ele estava encarnado, não tinha nenhuma espiritualidade. Só se preocupava com as coisas materiais. Fazia orações, pelo menos pelos relatos dele, nem tanto. Era vigilante, menos ainda. Senão não teria atitudes das quais ele teve. Ali naquela primeira imagem ali, acho que não dá para ver direito ali, né, está bem escura, é uma imagem do filme, né, do filme Nosso Lar. Ele está ali numa casa de entretenimento, para não dizer outra coisa, e aqui embaixo está com a família, mas não tinha tanto carinho assim pela família, né, e deu no que deu, aconteceu o que aconteceu com ele, e serve de exemplo para todos nós.
O exemplo do André Luiz, o que aconteceu com o André Luiz, serve de exemplo para todos nós. Porque muitos de nós, mesmo espíritas, temos atitudes muito semelhantes àquele tempo, enquanto estava encarnado. Aí o que aconteceu quando ele desencarnou? O que aconteceu quando ele morreu? Ai, Deus me livre com o Brau. Aquela imagem inicial do filme, né? Choca todo mundo, né? Ele naquela lama, naquele lodo, esquelético, né? Extremamente debilitado. Pelo amor de Deus, não quero ir com o Brau. Aí passou-se um tempo, 8 anos, né, segundo a descrição dele, foi socorrido, aí foi para a colônia Nosso Lar, e aí, né, desenrolou-se toda a trajetória dele. O que a gente precisa fazer para que a gente não vá para o umbral? Estarmos vigilantes, estarmos em oração constante. Fazer exatamente o que o André Luiz não fez. E nós fazemos. Ah, mas eu sou espírita, eu venho no centro. Tá, o que a gente pensa do centro, da porta do centro para fora? Então, quais são as nossas atitudes da porta do centro para fora? Claro, não precisa ficar rezando o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é isso. Mas estarmos atentos àquilo que está ao nosso redor. Até porque a gente convive com outras pessoas. Na leitura da manhã de hoje aqui, a gente precisa conviver com as pessoas. Uma necessidade material. Se não precisássemos, estaríamos no plano espiritual, não precisaríamos reencarnar. Nós convivemos com situações e com pessoas das quais muitas vezes a gente não concorda, a gente não gosta, a gente não assina embaixo algumas atitudes, mas a gente precisa conviver. E para que a gente não tenha as mesmas atitudes, a gente precisa estar atento àquilo que está ao nosso redor. Quando a gente vê alguma coisa que no nosso modo de entender seja errada, puxa, isso eu não vou fazer. Só que para que eu não faça aquilo que eu considero errado, eu preciso estar em constante oração e vigilância. E foi o que não aconteceu com o nosso amigo André Luiz. Então, com o exemplo dele, para quem não leu o livro, para quem não assistiu o primeiro filme, né, do Nosso Lar, recomendo a leitura, recomendo assistir o filme, até para a gente poder assistir o segundo filme, né, entender exatamente o que está acontecendo, né, mas principalmente para que o nosso dia a dia, para que nas nossas atitudes diárias, a gente saiba exatamente como não proceder no caso do que aconteceu com o André Luiz. E aqui eu separei um pequeno trecho do livro Nosso Lar, em que ele relata aqui aquilo que aconteceu com ele, como ele foi resgatado, o que aconteceu com ele quando ele teve o despertar dele. Está lá no capítulo 2, é lógico que o texto é bem mais extenso, mas eu separei um trechinho aqui para a gente ler, para a gente refletir. Quando as energias me faltaram, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para me reerguer, pedi ao Supremo Autor da Natureza que me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica, de mãos postas, imitando uma criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Ele não foi atendido imediatamente. Demorou um tempo para ele ser socorrido. Por quê? Porque ele precisava passar por aquele momento. Ele ficou 8 anos naquela situação umbral, sem sequer elevar o pensamento a Deus e a Jesus. E ajuda não estava faltando. Para quem leu o livro, para quem assistiu o filme, a mãe dele rezava direto por ele. Aquela senhorinha que ele atendeu com tanta má vontade no consultório dele, rezava por ele. Aliás, fora a mãe dele, era a única que rezou por ele. Nem a mulher dele, nem os filhos dele lembravam mais dele. Então ele demorou um tempinho até ser socorrido, para que ele pudesse entender exatamente aquilo que ele estava passando. E assim acontece na nossa vida. Às vezes a gente faz um primeiro pedido e não é atendido, aí, puxa, Deus não está me ouvindo, não vou rezar mais. Não. Às vezes a gente precisa passar por uma dificuldade para a gente entender e valorizar a ajuda que a gente vai receber. Então, por isso que eu repito, gosto muito do exemplo do André Luiz, que serve para inúmeras situações do nosso dia a dia. Aqui encarnados e principalmente pensando no desencarnados, para que a gente não aconteça com a gente o mesmo que aconteceu com ele. Aí vai do livre-arbítrio de cada um, vai do entendimento de cada um, em saber, puxa, preciso mudar as minhas atitudes, preciso estar em mais vigilância.
O livre-arbítrio de cada um. Então, não é pela multiplicidade das palavras que seremos escutados, mas pela sinceridade daquilo que a gente está pedindo. A gente não precisa rezar um terço inteiro. Nada contra quem faz isso, mas não há necessidade. Um Pai Nosso bem feito é o que basta. Pai Nosso, uma prece de Cáritas, que é uma prece genuinamente espírita, porque veio através de uma psicografia. Ave Maria, tem muita gente que gosta. A oração de São Francisco, que eu particularmente gosto muito, por conta do trabalho que a gente faz lá no nosso centro. Qualquer que seja a prece. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um último capítulo lá que chama Coletânea de Preces Espíritas. Tem prece para várias situações ali. Pode pegar uma daquelas preces e servir como modelo para nós. Tem ali um Pai Nosso mais detalhado. Cada frase do Pai Nosso tem uma explicação, vale a pena a leitura, vale a pena a reflexão. Mas não importa, que seja um Pai Nosso, entre aspas, simples, mas que seja bem feito, que a gente sinta cada palavra, que a gente seja sincero com a gente mesmo, em cada palavra, em cada pedido que a gente esteja fazendo, através da oração. Não adianta ficar rezando um monte, falando um monte de coisa, muitas vezes a gente se perde nos nossos pensamentos. Faz um Pai Nosso ali, focado. Senhor, por favor, me ajude e faz o Pai Nosso. Ou que não seja o Pai Nosso, mas que seja, Senhor, estou aqui, me ajude. Ou estou aqui, obrigado por tudo que recebi. Quando a gente tem sinceridade nas palavras, isso é o que basta. Porque é isso que conta lá no plano espiritual. Às vezes aqui na matéria a gente precisa falar um monte, né? Tem que ter um palestrante aqui para falar, né, pelo menos meia hora com vocês, para que a gente reflita sobre isso. Mas às vezes que a gente pega uma frase, uma oração, puxa, aquilo já vai ser o que basta para mim, naquele momento. Mas aqui na matéria a gente ainda precisa, né, digamos, de quantidade. Mas lá em cima, o que mais conta é a qualidade, é a sinceridade daquilo que a gente está fazendo. Emmanuel nos recomenda aqui no livro Vinha de Luz: a oração refrigera, alivia, exalta, esclarece e principalmente nos eleva até Deus, até Jesus, até os bons espíritos. A oração tem esse poder. E todo mundo pode fazer. Quando a gente fala, não é o tema de hoje, mas quando a gente fala, por exemplo, em caridade. Caridade é só tirar o dinheiro do bolso e dar para alguém? Isso ajuda, e às vezes é necessário. Mas às vezes uma prece, com todas essas características aqui, vai ajudar muito aquele que está precisando. E todo mundo pode fazer. Ninguém precisa gastar para fazer uma prece. Vai gastar, entre aspas, um pedacinho do seu tempo. Mas vai ter uma validade enorme para a sua vida e na vida daquele que você está fazendo, direcionando aquele pensamento. Então, existem inúmeras formas de praticar a caridade. Uma delas é a oração. Entre aspas, a simples oração. E muitas vezes a gente não dá o devido valor, mas para aquele que está precisando naquele momento, é algo fantástico. A oração irá te renovar para a obra do Senhor, dia a dia, sem que você mesmo possa perceber. Quando a gente coloca isso como hábito na nossa vida, faz toda a diferença, e às vezes a gente nem percebe, as coisas começam a dar certo na nossa vida. Puxa, por que será que as coisas estão caminhando? Porque a gente está no caminho correto. Aí quando quando as coisas não estão andando, aí qual é a primeira recomendação que a gente recebe? Vigilância, oração, conexão com o plano espiritual, e aí as coisas começam a mudar. Por que o Evangelho no lar é tão modificador na vida das pessoas? Porque muitas vezes a nossa casa, o nosso lar, está ali. O nosso lar aqui, né? O nosso lar terreno, está ali numa situação de inércia. Quando a gente começa a colocar a luz de Jesus para a nossa casa, aquelas, não trevas, mas aquela energia muitas vezes mais densa vai se afastando, vai aconchegando o nosso lar, vai fazendo do nosso lar um lugar de paz e tranquilidade, e faz toda a diferença. Ah, mas tenho familiares que não gostam, não querem participar, não tem problema, faz sozinho no começo. Eu, quando comecei a fazer, acabou de sair aqui, fazia meu pai uma cachorrinha nossa. Fazia lá no quartinho no fundo da nossa casa. Minha mãe, minha avó na época, não quer isso, não quer, não vão participar disso. Não tem problema. Fazia lá no cantinho.
Passou-se um ano, você não quer vir aqui, vamos fazer todo mundo junto? Em um ano, a gente que às vezes leva um pouquinho mais de tempo, mas em um ano a família toda estava reunida em torno do Evangelho Mundial. Veja o poder que ele tem, o poder transformador de agregar a família, de agregar ali as boas energias. Vai resolver todos os nossos problemas? Claro que não. Os nossos problemas, quem tem que resolver somos nós. Através da oração, através das boas energias, a gente vai ter a força necessária para resolver aquilo que a gente precisa resolver. E um dos caminhos do Evangelho do Lar. Então, quem não faz também, fica aí a recomendação, fica aí a dica para harmonizar o nosso ambiente doméstico. Aí, voltando a falar um pouquinho da vigilância, quando a Bíblia diz orar e vigiar, não é a vida dos outros, né? Tem gente que às vezes, nessa época de reality shows que ficam vigiando todo mundo, não é esse o propósito do vigiar. É vigiar os nossos pensamentos e principalmente as nossas atitudes. Como a gente viu lá naquele primeiro slide, da cobra, né, dando bote no passarinho. Se a gente não estiver atento, a gente corre o risco de ser surpreendido. Então, quando a gente fala em vigilância, quando a gente fala em oração, juntando essas duas coisas, olha essa recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo, e que muitos de nós, muitas vezes, nos esquecemos ou não temos o devido entendimento para colocar em prática. Não sou eu que estou dizendo, tá? Está lá no Evangelho. Se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai, pois a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Temos um coração puro? Não sei, eu não tenho. Confesso que ainda não tenho. Isso é motivo para a gente não fazer orações? Não. Aí é que a gente precisa. Qual é o primeiro beneficiado de uma oração? Nós mesmos. Falo sempre aqui. Quem é o primeiro beneficiado de uma palestra? Primeiro sou eu. Eu estou me ouvindo e muitas das coisas que eu falo aqui, falo para mim primeiro. Se servir para alguém, se fizer sentido para alguém, ótimo. Mas o primeiro a ser beneficiado sou eu. Eu fui lá, pesquisei, estou falando aqui, vou fazer essa palestra outras vezes também. Quanto mais eu falo, mais aquilo vai interiorizando dentro de mim. Mas se outras pessoas puderem aproveitar disso, ótimo. Então, se a gente não tem ainda um coração puro, o que a gente precisa fazer? Purificar o nosso coração. De que forma? Fazendo as nossas orações e vigiando o nosso coração, vigiando o nosso pensamento. A gente gosta de todo mundo que está ao nosso redor? Acho que não, falo por mim. Tem muitas pessoas que às vezes convivem comigo, seja no local de trabalho, seja na sociedade, pessoas que eu não simpatizo tanto. Não é que eu não odeio, não quero. Não, tem pessoas que a gente não tem tanta simpatia. Normal, faz parte, a gente convive com outras pessoas, temos diferenças e isso é normal. Mas o que a gente não pode é fazer com que isso atrapalhe a nossa vida. Se o outro está na situação dele, se o outro não quer ter algum tipo de contato com a gente, o problema é do outro. Mas a gente precisa estar em paz conosco mesmo. Então, quando fizermos uma oração para nós, para alguém que a gente gosta, façamos a nossa parte. Vamos incluir aquele que a gente não gosta também. Mas é difícil orar por alguém que eu não gosto. Eu sei, mas é necessário. Pelo menos para que aquilo não nos incomode. Para que aquela energia, que muitas vezes é trocada, da mesma forma que a gente recebe uma energia boa quando a gente está perto de alguém, a gente pode também receber uma energia não tão boa quando a gente tem uma diferença com alguém. E essa energia pode nos prejudicar. E de que forma a gente pode cortar isso? Através da oração. E vigiar os nossos pensamentos. Não ficar pensando mal da pessoa. Não quer ter relações com a pessoa, não quer ter uma boa convivência com a pessoa, não quer conversar com a pessoa? Ok. Mas pelo menos não pense mal da pessoa e ore por ela. Já é um grande passo. Já é o primeiro passo para termos um coração puro. Ou nos aproximarmos disso. Aí vai de cada um. Não consigo. Uma hora a gente vai precisar fazer isso. Até porque, se a gente não fizer, e nós, enquanto espíritas, sabemos disso, a lei da reencarnação
vai fazer esse reajuste acontecer. Então, se tem alguém que eu não gosto, eu não me reajustar agora, eu vou voltar a conviver com essa pessoa numa outra encarnação? Bem provável. Então, eu preciso me reajustar com essa pessoa? É o que nos recomenda Jesus. Jesus tem muita credibilidade para falar algo a respeito. É porque no momento crucial da sua morte, ele diz: perdoe, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Olha só essa frasezinha que eu peguei lá no livro A Gênese. Muita gente não lê, deixa de lado, né? Ah, é difícil. A Gênese de Kardec é difícil? É difícil, mas tem muita coisa interessante lá para a gente pensar. Elevação mental e sintonia do pensamento. Está lá no capítulo 14 da livro A Gênese. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Quando a gente entra aqui na casa espírita, parece que a gente respira um ar mais leve. Pelo menos eu sinto isso, imagino que muitos de vocês também. Por quê? Porque a energia do ambiente ela é devidamente preparada pelo plano espiritual, pelos trabalhadores materiais que fazem uma preparação antes de iniciar o trabalho, para que o ambiente esteja o mais harmonioso possível, para que todos que entrem aqui se sintam bem e saiam melhores do que quando entraram. Esse é o propósito de uma casa espírita, de uma casa de oração. Agora, às vezes a gente entra na casa de alguém, vai na casa de uma pessoa, ou vai em um ambiente, e às vezes a gente sente um ar pesado. Nossa, esse ar aqui está difícil de respirar. Por que será? Muito provavelmente porque quem está ali não está emanando boas vibrações e o ar fica mais pesado. Então, é melhor evitar um lugar desse? Às vezes não tem como a gente evitar. Por exemplo, se for um local de trabalho, ou sei lá, na loja que a gente vai ter aqui, um shopping center, por exemplo, tem muita gente ali, mas que a gente não entre naquela sintonia. Por isso, a necessidade da vigilância. Estarmos em constante vigilância com os nossos pensamentos. Entrou num lugar que percebeu que o ambiente não está bem, se for possível evitar aquele lugar, melhor. Mas se não tiver como evitar, que aquilo não faça parte de mim. Que eu não entre na mesma sintonia, que eu me afaste, espiritualmente falando, daquela energia. Porque se eu entrar naquela sintonia, se eu entrar naquela energia, aí não vai fazer diferença para mim. Aí eu não vou perceber que aquele lugar não é um ambiente bom. Porque aquilo vai fazer parte da minha vida. Tem uma recomendação de Jesus, não lembro agora qual é o trecho. Toda vez que a gente entrar num lugar, que a gente pense mentalmente, que a paz esteja nesse ambiente, nesta casa, nesse lugar. Façamos isso mentalmente, principalmente quando a gente estiver aqui num lugar que a gente sabe que não é do nosso agrado. O lugar vai ser modificado como um passe de mágica? Talvez não, mas pelo menos a gente não vai sentir aquela energia daquele ambiente, ou aquilo não vai nos prejudicar. Repito, diferente da casa espírita, é um ambiente preparado, um ambiente extremamente edificante para nós. Vou dar um exemplo aqui, e meu pai sabe bem disso. Lá no centro onde a gente trabalha, a gente faz um trabalho voltado aos animais. Tem alguns tutores ali que entram com seus animais, e às vezes o animal, depois que é feito todo o trabalho ali, a palestra, o passe, enfim, tem alguns animais que deitam ali no salão e não querem ir embora. Aí a gente brinca, né? Pô, ó, tá vendo? Até o animalzinho está sentindo que o lugar é gostoso. Ele sabe o que está acontecendo ali? Talvez não tenha consciência do que esteja acontecendo ali. Mas ele sabe que ali é um lugar bom, um lugar de boas energias. Tem vários tutores que nos relatam: puxa, no dia quando eu estou saindo de casa para ir no centro, eu falo, né, para o animalzinho: ó, já está indo lá no centro. O animalzinho já fica todo espertinho. Chega ali na rua do centro, tem uns que já entram direto. Às vezes está com a coleira, né? O tutor às vezes está com a coleira um pouco mais esticada, né? O tutor está mais afastado e já vai e entra direto. Tem uns que passam de carro, já ficam olhando, sabe que é ali. Tem um outro exemplo, a gente fala: animalzinho não vai sozinho no centro. Tem um que vai, tem um que mora vizinho nosso ali. A gente, às vezes ele está na rua ali, a tutora dele abre o portão para ele fazer as necessidades dele na rua. Às vezes ele está na rua e vê a gente, ele entra sozinho no centro. Vai lá, dá um passeio, entra na sala de passe, fica um pouquinho ali e vai embora. Sabe o que é ali? Talvez não, mas sabe que ali é um lugar de muito boas energias. Tenho certeza disso. Até os animais conseguem perceber um ambiente bom. A gente precisa fazer o mesmo, porque a gente tem
além dos nossos instintos, a nossa inteligência, para saber que ali é o lugar onde a gente está indo é um lugar bom, um lugar de boas energias, e saber distinguir essas energias. Nós temos essa capacidade. Olha só, separei duas questões aqui do Livro dos Espíritos, muito importante. Questão 459. Os Espíritos influem em nossos pensamentos muito mais do que imaginamos, pois muitas vezes eles nos dirigem. Então, quando a gente está pensando em algo negativo, um espírito menos esclarecido que está me influenciando, pode ser sim, porque a gente deu guarida para ele. Da mesma forma que, se elevarmos o nosso pensamento, vamos receber bons pensamentos, boas vibrações do nosso anjo de guarda. Não é só energia negativa, não é só coisas ruins que a gente recebe do plano espiritual. Muito pelo contrário. A gente recebe muito mais coisas boas, só que a gente não percebe. Muitas vezes a gente não tem a capacidade de perceber e de sentir essas boas energias e essas boas vibrações. Como é que a gente distingue um pensamento ruim de um pensamento bom? Os bons espíritos só aconselham o bem. Então, se a gente tiver um pensamento, a gente sabe que não é tão bom assim, opa, aí a nossa vigilância, aí o nosso sinal de alerta, aquela luzinha lá, tem que se acender com mais veemência dentro da gente. Se a gente sentir que tem algo que, opa, isso aqui não é para mim, ou isso aqui não faz parte de mim, não faz parte da minha vida. Sinal de alerta mais do que ligado, que os bons espíritos não vão nos aconselhar a fazer coisas ruins, de jeito nenhum. Mas depende da nossa vigilância, depende de nós, não depende do outro. A minha vigilância, os pensamentos que eu quero para mim, não depende do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, depende só de mim e de todos aqui. Todos que estão aqui, isso é individual. Ninguém vai fazer parte do outro. A gente pode ajudar com orações, quando a gente sabe que alguém esteja precisando de ajuda, a gente reforçar as nossas orações, reforçar os nossos pedidos. Às vezes vem alguém na casa espírita pedir ajuda, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Colocar ali livros de orações, enfim. Mas se a pessoa não fizer a parte dela, ninguém vai fazer por ela. Então, vigilância constante sempre, de cada um. Estar em guarda e vigiar incessantemente a porta do vosso coração para que o inimigo não penetre. Recomendação que está lá no Livro dos Médiuns. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Aliás, principalmente no pensamento. Aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Não tem tempo de pensar no mal. Mas a gente ainda não chegamos lá, mas a gente vai chegar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, orai e vigiai sem cessar. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa vigilância a gente precisa. Porque muitas vezes a gente é testado no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente convive, e às vezes sem a gente perceber. Mas se a gente estiver sempre atento, sempre alerta, então, está sempre alerta constantemente. Não deixe de orar nunca, mesmo quando você não ouvir a voz de Deus, Ele ainda ouve a sua voz. Às vezes a gente ainda não se conectou devido. Às vezes o nosso sinal de Wi-Fi ainda está fraquinho. Tem aquelas ondinhas lá no celular, às vezes está só uma ondinha. Né? Precisa encher o nosso. Como é que a gente enche aquelas ondinhas no sinal de Wi-Fi? Tem que estar mais próximo do local onde está vindo aquele sinal. Então, se o sinal está ali no canto, ali, eu estiver aqui, o sinal vai estar mais fraquinho. Se eu for andando, chegar até lá, vou andar aqui, senão vai ser do quadro. Se eu for andando, chegar até lá, o sinal vai estar mais forte. É assim a nossa conexão com Deus. E aí, como é que a gente vai conseguir essa conexão? Estudando, trocando experiências, perguntando, às vezes, para alguém que tem um pouco mais de experiência que a gente, lendo, tendo boas leituras, assistindo bons filmes. De novo, dia 25 de janeiro, Filme Nosso Lar 2 dos cinemas. Por favor, prestigiem. Tudo isso vai nos ajudando, vai nos edificando, vai nos aproximando mais de Deus. Para a gente encerrar, 2 orações aqui, uma não espírita e uma outra do nosso querido Chico. Essa aqui é uma sabedoria judaica, mas tem tudo a ver com o espiritismo. Vigie seus pensamentos, pois eles se tornarão palavras.
Vigie suas palavras, pois elas se tornarão atos, seus atos. Vigie seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, pois se tornarão o seu caráter. Vigie seu caráter, pois ele se tornará o seu destino. Olha só como as coisas vão se encaminhando. Como se a gente não tiver o primeiro cuidado com os nossos pensamentos, olha o que vai acontecer. Um pensamento equivocado vai se tornando uma bola de neve, e aí a gente pode ter uma reencarnação mais difícil por conta de um não pensamento lá atrás. Que é o que acontece com muitos de nós. Não tivemos bons pensamentos e boas atitudes em encarnações anteriores, agora estamos aqui necessitando aprender, necessitando evoluir. Não necessariamente pagar débitos, mas precisamos evoluir por conta de escolhas equivocadas e pensamentos equivocados que tivemos lá atrás. Então, se a gente está tendo a oportunidade de saber de tudo isso agora, que a gente faça um novo fim, como disse Chico Xavier, ou Emmanuel, falava com o Chico, que a gente faça um novo fim a partir de agora. Porque a gente está recebendo muita informação, a gente está recebendo muita coisa, e seremos cobrados por aquilo que não fizemos depois. Cobrados por Deus, por Jesus, por alguém num tribunal apontando o dedo para a gente? Não, pela nossa consciência. Pelo tribunal da nossa consciência. Você sabia e não fez. Ah, mas não, você sabia. Não fez, uma escolha sua, mas você sabia. Como diz hoje em dia, não dá mais para alegar demência. Tem muita gente que arruma desculpa para tudo. Ah, eu sabia. Sabia, espiritualmente falando, a gente sabe de muita coisa. Se a gente não faz, é outra história, é o livre-arbítrio de cada um. Para a gente encerrar, uma singela oração, pensamento de nosso querido Chico Xavier. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas, que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Ah, mas era o Chico. Sim, era o Chico. Mas o Chico é um exemplo para nós. Deveria. Ele, Chico Xavier, é o maior influenciador espiritual que a gente pode ter. Nessa era de influenciadores, nada contra, se a pessoa precisa disso, mas nós precisamos desse tipo de influência, desse tipo de inspiração, como o Chico Xavier. Foi, talvez, na minha opinião, o maior espírita que a gente teve e que a gente terá. Dificilmente teremos um outro Chico. Dificilmente teremos um outro grande exemplo, tão próximo de nós, como o Chico Xavier, que vivenciou os ensinamentos de Jesus na sua maior simplicidade. E serve para todos nós, como espíritas, de grande exemplo. E que o seu exemplo não caia no esquecimento. Por que eu estou falando isso? Tem um documentário que a gente tiver a oportunidade de assistir, chama Chico para Sempre. Tem várias falas, né, sobre o Chico. Numa delas, diz lá que daqui a alguns anos, principalmente as gerações mais novas, elas não vão saber quem foi o Chico Xavier, porque elas não conviveram. Como todo mundo está aqui, pela maioria, pelo menos já viu, sabe quem é o Chico. Já ouviu falar do Chico, já leu um livro dele. Mas uma criança hoje tem, sei lá, 5 anos de idade, quando ela tiver adulta, se ela não tiver um mínimo de contato com a doutrina espírita, contato com o Chico, ela não vai saber quem foi o Chico porque ela não viu. O Chico morreu em 2002, vai fazer 22 anos que ele desencarnou. Para que isso não ocorra, para que ele não caia no esquecimento, cabe a cada um de nós, enquanto espíritas, não só dirigentes espíritas, mas frequentadores espíritas, espíritas de modo geral, que a gente não deixe os exemplos de Chico Xavier caírem no esquecimento. Porque o que o Chico nos deixou é o que basta. Ele escreveu mais de 400 livros, de todo tipo. O que ele nos deixou é o que basta para o espiritismo. O que veio depois é acessório. É bom, alguns autores são bons? Sim. Mas o Chico nos deixou um exemplo. O exemplo de como é ser espírita. De como é
orar por alguém que a gente não gosta, o quanto é estar vigilante, porque ele também era tentado, ele também sofria muita influência do plano espiritual inferior. Ele é um grande exemplo para todos nós, que a gente não deixe, enquanto espíritas, deixar que o Chico caia no esquecimento coletivo. Porque ele foi tudo isso aqui: amor, caridade, fé, vigilância, enfim, tem tantos adjetivos que ele pode colocar o Chico. Essa era a mensagem da manhã de hoje. Que a gente tenha um início de ano, a gente está começando um início de ano de muita luz e muita paz. Que hoje, especificamente, ao retornarmos para os nossos lares, a gente leve um pouquinho dessa luz e dessa paz que a casa aqui está nos oferecendo hoje, que sempre nos oferece todas as vezes que a gente vem até aqui. Um ótimo domingo a todos. Muito bem, gente. É sempre importante, né, a gente ter esses insights para que a gente possa aí, no nosso dia a dia, conviver melhor com os nossos semelhantes. Semelhantes diferentes, né? Todos, né? E isso que é a riqueza da nossa encarnação, porque vivemos com a diferença. Vivemos, né? Temos a oportunidade de ter contato, né, com classes sociais diferentes, né, raças diferentes, com crenças diferentes. E quando a gente aprende a lidar com tudo isso, isso que vai realmente trazer benefícios para o nosso crescimento espiritual. E é importante essa questão que o Wilson nos colocou, né? A importância da nossa vigilância, do vigiar. O vigiar significa o quê? Para que a gente se mantenha, né, em elevação, em contato com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, né, todos os mentores aí que nós temos, né, graças a Deus, à disposição. O vigiar é um exercício que nós vamos fazendo no nosso dia a dia. Quanto mais nós fazemos esse exercício, mais o nosso roteador, né, vai se tornando mais potente, mais forte. Aí não importa onde eu esteja, o meu Wi-Fi vai estar, né, conectado sempre com a espiritualidade. Posso estar numa floresta, né, estar aqui, estar no meu trabalho, na minha casa, né, assistindo um show, assistindo, para quem gosta de futebol, o meu Wi-Fi ele vai estar sempre conectado. Aproveitando que o nosso Wi-Fi está conectado agora, né, nesse momento, eu vou convidar aqui, né, a vocês para fazermos a nossa vibração. Né? Convidar a Deise. Então, vamos sentar de maneira confortável, elevar os nossos pensamentos, respirar profundamente, para que vocês possam receber o passe, que é um ato de amor, que é a união de forças e pensamentos e vibrações que vem do plano espiritual, se juntam às energias do meio que estamos, dos passistas. Então, pensamento em Jesus para que possam receber os benefícios desse passe agora. E assim, os nossos corações agradecidos, elevados, energizados, vamos doar um pouco daquilo que recebemos em favor do nosso planeta, pedindo pela paz no mundo, no Brasil, pela paz em todos os lares, pedir por todos os nossos irmãos sofredores, pelos espíritos endurecidos,
por todos aqueles que tentam abreviar as suas vidas, por todos aqueles espíritos que tentam causar discórdia, que sejam envolvidos em muita luz, em muita paz, em muito amor. Vamos vibrar por aqueles espíritos que nos perseguem, que nos querem mal. Vibrar por nossos lares, por todos os nossos familiares, amigos, por todos aqueles que se encontram em asilos, em abrigos, pelos presídios, por todos os que se encontram lá, por todos aqueles que se encontram perdidos, buscando uma luz, buscando uma palavra amiga, um amparo, um sorriso. Vamos vibrar por nós mesmos, para que nós, como espíritos que ainda somos errantes, estejamos cada dia comprometidos em nos elevar, em nos modificar, em fazer o nosso melhor e doar o nosso melhor para todos aqueles que tenhamos contato, que sejamos paz, que sejamos luzes, amor e discernimento, e que levemos para os nossos lares todos esses bons sentimentos, a gratidão e a consciência do nosso comprometimento em sermos seres espiritualizados, melhores e elevados. Que Deus e Jesus acompanhem todos, que caminhemos em paz. E assim seja. A paz de Jesus, a paz de Deus esteja sempre conosco no nosso dia a dia, nos dando a inspiração necessária para corrigir os nossos passos, para mudar os nossos pensamentos, se necessário, para tomarmos as melhores decisões, a fim de que possamos melhorar a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Que assim seja. Muito bem, agora convidamos a todos então para que queiram, né, tomar os passes individuais. É só esperar, aguardar nas poltronas e nós vamos chamando. Quem não achar necessário, que já está, né, se sentindo bem, desejamos um ótimo domingo, uma ótima semana, com as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus. Assim seja.